Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos do Apocalipse. Hoje, o tema de hoje é as 7 igrejas ali da Ásia. Então, na semana passada, vimos ali sobre o método de interpretação do Apocalipse. Se você não viu, clica aqui em cima que vai ter um link aí para você assistir ao vídeo da semana passada. E nas semanas anteriores, tivemos aí 3 semanas, aí 3 vídeos que falamos sobre a parte introdutória do livro de Apocalipse. Então hoje iremos iniciar sobre as sete igrejas da Ásia e hoje será somente uma introdução a essas 7 igrejas, porque nas próximas 7 semanas, as próximas 7 semanas iremos estudar cada igreja ali de forma separada. Então iniciando ali para a igreja de Éfeso e terminando lá na igreja de Laodiceia. Então vamos lá? Então quero trazer para vocês esse texto que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então a gente vê aí nessa parte introdutória aí da carta do livro que João ele fala que a carta é retratada para 7 igrejas da província ali da Ásia. Até mesmo a gente viu isso sobre nosso vídeo lá sobre destinatário, que foi o Apocalipse foi destinado inicialmente para essas 7 igrejas. Então as 7 igrejas estavam conectadas entre si por uma grande estrada e são mencionadas no capítulo 2 e 3 pela ordem geográfica em sentido horário a partir de Éfeso. Então essas 7 igrejas não são retratadas ali por causa da sua bondade ou por causa ali da sua maldade, e nem também por causa ali do seu conteúdo ou por causa ali de algum conhecimento específico, mas é retratado ali a ordem ali das igrejas em ordem geográfica, iniciando ali em Éfeso no sentido horário, ou seja, no sentido ali que o relógio corre. Então cada igreja recebeu uma cópia completa do Apocalipse, conforme o capítulo 1, verso 11. Escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então cada igreja ali recebeu uma cópia ali do livro para ler ali, para estudar e para entender sobre as coisas que iriam acontecer ali no futuro próximo. Então aí está o mapa das 7 igrejas do Apocalipse. A gente vê aqui embaixo aqui a igreja de Éfeso, né? Escrita aí Éfeso. Depois Esmirna subindo. Depois Pérgamo. Aí um pouquinho mais para a direita Tiatira. Depois Sardes. Depois Filadélfia. E depois Laodiceia. E a gente vê aqui embaixo aqui a ilha de Patmos, onde João escreveu ali a carta, onde João estava. Então a gente vê ali que era um local próximo, não era muito longe, né, da onde João estava, mas era uma ilha ali, como a gente já viu, uma ilha deserta, era uma ilha ali de refugiados, mas era um lugar próximo, né, olhando ali uma distância não muito longe. Então ali foi, como eu disse, né, foi escrito ali em sentido horário. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e depois terminando ali em Laodiceia. Não por causa de sua relevância ali das igrejas ali das cidades, mas por ordem ali geográfica mesmo, né? Como se você fosse seguir um caminho ali de uma estrada ali, iniciando em Éfeso, que era mais próximo ali de quem estava vindo ali da ilha de Patmos, até chegar ali, finalizando ali em Laodiceia. Então a gente tem que pensar também nesse contexto geográfico, nesse contexto que, quando João entrega, existiu alguém ali que levou as cartas e seguiu ali um percurso, uma estrada ali. Então por isso que foi nessa ordem que foi escrito ali as cartas, né? Por isso que é nessa ordem que é tratada ali as igrejas ali da Ásia. A Ásia era a província romana na parte ocidental da região chamada Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, Ásia, né, essa província romana, é a chamada Ásia Menor, que a gente vê muitas vezes, principalmente Paulo falando, né, hoje pertence ali à Turquia, né, todo esse território dessas 7 igrejas hoje ali pertence à Turquia. Éfeso era a cidade principal, né, de todas ali, era a capital ali, praticamente ali daquela região, e Pérgamo era a capital política, né? Então Éfeso era a cidade principal
por conta da economia, por conta ali de ter um porto ali muito principal de acesso ali. A gente vê ali no mapa aqui voltando, a gente vê que Éfeso ali era uma cidade ali portuária, bem próximo ali do mar, e as outras talvez um pouquinho mais longe. E também ela tinha um capital financeiro melhor do que as outras cidades, então por isso era uma principal cidade, mas ao mesmo tempo Pérgamo, que está um pouco ali para cima ali de Éfeso, lá uma duas cidades ali para cima ali, era a capital política. Então o caráter das igrejas, duas eram boas, que era Esmirna e Filadélfia, duas eram más, Sardes e Laodiceia, e três eram parcialmente boas e parcialmente más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse caráter das igrejas. Então, duas eram sempre boas. Tinham bondade, claro, visível nas igrejas. Duas eram muito más, era visível a maldade da igreja. E três eram um pouco boas, parcialmente boas e parcialmente más. As duas igrejas boas, Esmirna e Filadélfia, eram compostas das classes mais humildes do povo e sofriam muita perseguição. Já as duas igrejas más, Sardes e Laodiceia, pareciam abrigar as classes mais dominantes, sendo nominalmente cristã, ou seja, cristãos só de nome, mas pagãs quanto ao estilo de vida. Então, se Esmirna e Laodiceia, as duas igrejas boas, eram compostas das classes mais humildes, as igrejas más, Sardes e Laodiceia eram as classes mais dominantes, eram as classes mais que tinham uma condição, um capital financeiro melhor. Mas essas duas igrejas más eram cristãs nominais, eram cristãs só de nomes, porque muitas vezes o estilo de vida delas era um estilo de vida pagão. Esmirna e Filadélfia, que as duas igrejas boas, né, as duas cidades ali que continham essas igrejas boas, elas continuam cidades prósperas hoje, que é a cidade de Izmir e Alacerri, na Turquia. Não sei se é assim que pronuncia. Então, as duas cidades que continham igrejas boas hoje são cidades prósperas na Turquia. Já as duas igrejas más hoje são lugares desertos e sem habitação. Então, olha para você ver como uma igreja faz a diferença no cenário que ela está inserido. As duas igrejas boas fizeram as cidades continuar a existir e serem prósperas hoje. Já as duas cidades que tinham igrejas más hoje são lugares desertos e sem habitação. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas o que pode fazer a igreja? Olha para você ver como isso é um exemplo de como o poder da igreja pode transformar ali uma cidade, deixar de ser um lugar de deserto para ser um lugar próspero. As cartas apresentam o mesmo padrão e segue a seguinte síntese. Então, todas as cartas elas vão seguir o mesmo padrão. Eu dividi esse padrão em 7 tópicos. Então, todas as cartas terão esse padrão. Primeiro tópico aí que eu coloquei é Jesus se apresentando à igreja. Então, toda carta vai iniciar ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, de Pérgamo. Sempre vai ter esse início padrão em cada início da igreja. Ao anjo da igreja e fala o nome da igreja. Ele retrata um título, um aspecto de Cristo, né, que é o segundo tópico. Essas são as palavras do Cordeiro, daquele que venceu a morte, daquele que tem os 7 castiçais na mão, tem os 7 candelabros de ouro na mão. Sempre também primeiro ele inicia se apresentando, né, apresentando ao anjo da igreja, fulana de tal. Este sou eu, aquele que tem esse poder, aquele que tem esse aspecto. Jesus se apresentando ali à igreja. Depois tem um elogio para a igreja, exceto Sardes e Filadélfia, que era totalmente más. Depois Jesus vai trazer uma condenação, uma crítica para cada igreja, exceto Esmirna e Filadélfia, que eram totalmente boas. Depois Jesus vai trazer a correção e a instrução para cada igreja. Né? Para aquelas que tinham maldade, traz correção e instrução. Para aquela que tinha bondade, ele traz uma instrução para continuar ali no caminho correto. O 6º tópico ele vai trazer uma ademoestação, ou seja, uma repreensão, um conselho dado às igrejas, que ele vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre vai ter essa frase em cada igreja que Jesus for retratar. E por fim, ele vai sempre terminar cada igreja, a mensagem para cada igreja trazendo uma promessa
para aquele povo que estava ali. Então ele sempre vai dizer ali: ao vencedor farei isso, ao vencedor trarei aquilo, ao vencedor vai acontecer aquilo. Então sempre tem essa estrutura. Cada carta, são 7 cartas, cada carta ali, cada mensagem exclusiva ali para sua igreja, vai ter esse mesmo padrão ali, de que eu dividi ali em 7 tópicos. Então, sempre a carta para essas igrejas vão seguir esse padrão. Jesus se apresenta, ele traz ali um título, um aspecto ali seu. Jesus traz o elogio à igreja, traz a condenação, traz a correção, traz a repreensão e o conselho, e traz ali a promessa ali, terminando a mensagem ali para aquela igreja. Amém, pessoal? Então terminamos por aqui com essa parte introdutória das 7 cartas ali da igreja da Ásia. E na próxima semana iremos iniciar ali a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Então espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, deixa a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal, siga nossas redes sociais e que Deus abençoe muito a sua vida.